Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 1º de dezembro, é destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Tarifa de água terá reajuste acima da inflação a partir de janeiro em Blumenau. Carro invade pista contrária e provoca grave acidente na BR-470. Motorista conduzia veículo sob efeito de álcool. Encontro debate a saúde mental dos trabalhadores da área da saúde em Santa Catarina. Blumenau fica em segundo lugar nos Jogos Abertos de Chapecó. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Um misto de calor e instabilidade deve marcar o tempo nesta semana em Blumenau, segundo o Alerta Blu. Amanhã o dia inicia com nevoeiro, mas o sol aparece ainda pela manhã e ajuda a elevar rapidamente as temperaturas. À tarde pode ocorrer pancadas isoladas de chuva com trovoadas. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Na quarta-feira, o nevoeiro volta a aparecer cedo, mas o ingresso de uma massa de ar mais seco garante a presença do sol ao longo da manhã. Porém, podem ocorrer momentos de chuva fraca e isolada. Já entre quinta e sexta-feira, a massa de ar seco continua atuando, garantindo maiores períodos de sol. Mas o aumento da umidade ainda favorece momentos de céu nublado e chuvisco isolado, principalmente no início da manhã e no fim do dia. O SAMAI de Blumenau anunciou que a tarifa de água terá reajuste de 6,8% a partir do dia 1º de janeiro. A correção foi definida pela AGIR e fica acima do índice da inflação do período analisado, que vai de outubro de 24 a setembro deste ano, que foi de 5,1%. O reajuste também vale para os demais serviços prestados pela autarquia. A tabela atualizada com os novos valores será divulgada no site do SAMAI. E enquanto isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária de dezembro será amarela, substituindo a vermelha patamar 1 de novembro. Com isso, o adicional na conta de luz cai de R$ 4,46 para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre com o início do período chuvoso, que melhora as condições de geração, embora ainda abaixo da média histórica. A agência ressalta que o uso das termoelétricas segue necessário e lembra que a energia solar é intermitente. A redução vem após 2 meses de bandeira vermelha. Em agosto e setembro, chegou a vigorar a vermelha patamar 2, com cobrança extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh. Termina no dia 15 de dezembro o prazo para adesão ao Renovar Blumenau, programa que oferece até 100% de desconto em juros e multas para regularização de débitos municipais. A adesão pode ser feita online ou na Praça do Cidadão e nas intendências. O município já registrou 4.300 adesões, somando 5.200.000 negociados, com R$ 4.700.000 já pagos. O motorista ficou gravemente ferido em um acidente registrado hoje pela manhã na BR-470, perto da ponte que divide os municípios de Ascurra e Rodeio. Um Renault Fluence teria invadido a pista contrária,
batido de frente com outro veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor estava sob efeito de álcool, com 0,29 decigramas de álcool por litro de ar expelido. Ele foi conduzido ao hospital com ferimentos graves. Olá, amigos da TV Galega, eu sou João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Meus amigos, vocês sabem para que serve o acostamento que nós temos nas vias? Pois muito bem, o acostamento serve para paradas de emergência. Por exemplo, o seu veículo teve alguma falha mecânica, então você precisa parar. Você não vai parar na pista de rolamento onde estão todos os outros veículos, então é permitido que você pare no acostamento. Se por um acaso você ou algum dos seus passageiros tem algum problema de saúde, você também pode parar no acostamento para fazer esse atendimento, chamar o auxílio médico especializado, as ambulâncias. Aí sim você pode fazer então a parada naquele local. Fora isso, você não pode usar o acostamento. Por exemplo, vemos pessoas utilizando o acostamento como pista de rolamento, ou seja, trafegando por aquele local, dirigindo naquele local. Não pode, é proibido, está na lei. Outra situação que nós vemos também que não pode é a ultrapassagem. Sabe, aqui na nossa região, ali na 470, principalmente agora chegando o verãozinho, todo mundo quer curtir uma praia, todo mundo quer curtir o litoral, quer passear, quer fazer as suas voltinhas, quer aproveitar as suas férias, o que é permitido para todos. Aproveitem, curtam, mas sempre com responsabilidade. Ou seja, fazer ultrapassagem porque você está com pressa, porque você quer chegar logo lá no seu destino, curtir a praia, curtir a família, não é justificativa para essa imprudência. Não é permitido pela lei. Você não pode fazer ultrapassagem utilizando o acostamento. Então fique atento, fique seguro, esteja consciente dos riscos que implicam tais atitudes. Lembre-se, o acostamento é somente para paradas de emergência. Também serve, é claro, para acessar os lotes lindeiros. Você vai entrar em algum terreno, em algum quintal, você vai passar por cima dele, é claro. Aí sim é permitido passar com seu veículo, mas transitar nele como se fosse uma outra faixa, uma outra pista de rolamento, não é permitido, tá? Fiquem atentos. Pedestres, o acostamento é permitido para vocês transitarem quando não há calçada. Se houver calçada, é claro que vocês devem transitar por lá. Se não houver, aí sim vocês podem transitar então pelo acostamento, mas sempre mais lá para o canto, sabe, mais lá para a borda, para vocês não se colocarem em risco. Vamos estar sempre em segurança. O trânsito é para todos, feito por todos. Um forte abraço. João Thomas participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. Os desafios da saúde mental dos trabalhadores da área da saúde em Santa Catarina foi debatido hoje em um seminário realizado na Assembleia Legislativa. O encontro buscou a construção de estratégias para fortalecer políticas de proteção aos trabalhadores. O seminário reuniu especialistas, gestores públicos, entidades representativas e profissionais do setor para discutir estratégias de prevenção, acolhimento e promoção do bem-estar no ambiente laboral. A iniciativa foi do deputado Neudi Sareta e da deputada Ana Paula Lima. A saúde mental é uma das grandes preocupações que nós temos hoje em relação à saúde, de maneira geral, e de forma muito particular nesse seminário hoje abordando a questão da saúde mental dos trabalhadores da área da saúde, que é uma das áreas mais estressantes que existe. Hoje nós observamos que o maior número de afastamentos de profissionais é problema de ansiedade, problema de depressão, das pessoas que estão na linha de frente cuidando de outras pessoas. São médicos, enfermeiros, psicólogos, os atendentes da área da enfermagem, que fazem esse trabalho de cuidado, mas eles também precisam ser cuidados.
Olá, Jorge, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Jornal de Blumenau. Olha, destaque hoje é para a participação de Blumenau dentro dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que terminou no último sábado lá no oeste de Santa Catarina. A delegação de Blumenau terminou na segunda colocação geral, ficando atrás dos donos da casa, o município de Chapecó, que na pontuação geral fez 191 pontos contra 169 do município de Blumenau. Blumenau não conquistou o título, ano passado foi o campeão lá na cidade de Concórdia, mas não conquistou o título geral. O destaque ficou para o basquetebol feminino, que conquistou o título na categoria dentro do JASC em Chapecó. O bolão 16 masculino ficou campeão e o bolão 16 feminino ficou vice-campeão. Mais uma vez, o bolão trazendo pontos importantes para a participação. Quem também foi muito bem foi a reforçada equipe do Blumenau Futsal, que conquistou o título, vencendo Criciúma na grande decisão da competição pelo placar de 3-0 e voltando a ser campeão de uns Jogos Abertos de Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Tá? O Blumenau conquistando esse título. Quem também ficou campeão foi o Remo do Clube Náutico América, no naipe masculino. E no naipe feminino, o Remo ficou com a segunda colocação, também somando pontos importantes. A equipe de voleibol masculino acabou terminando a competição na segunda posição. Já o vôlei feminino ficou na quarta colocação dentro dos Jogos Abertos deste ano. O xadrez masculino ficou na terceira posição, também somando pontos importantes. O triatlon masculino ficou em quarto. Na somatória, bons resultados, mas não foi suficiente para vencer a maior delegação dos Jogos Abertos, que era o município de Chapecó, que se preparou, fez uma grande estrutura e realmente mereceu ficar com o título neste ano. A gente volta amanhã falando mais, Jorge, aqui no Jornal de Blumenau de Esporte. Um abraço e até lá. A gente volta a seguir com muito mais informação para você. É um instante só. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das Churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR 470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação.
A loja Hove Store faz parte do grupo Hovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a nutricionista Camila Passold. Vamos falar sobre a saúde do intestino. Já notou como vem crescendo as doenças relacionadas ao intestino? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Camila, muito obrigado pela tua participação. Tudo bem, Jorge? Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde do intestino, nós estamos falando de um órgão que pode mexer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo? Com certeza, né? A gente costuma falar, né, sobre o intestino não é Vegas, né? O que acontece no intestino acaba repercutindo em todo o nosso corpo, seja no coração, no cérebro, em alguns órgãos como o pâncreas, o fígado, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação e com a saúde intestinal por conta disso. Os reflexos vão em frente, né? Como é que o intestino impacta na saúde dos outros órgãos? Então, o intestino é um órgão enorme, né? Ele é bem grande e ele tem uma barreira protetora formada por essa microbiota, né? Que a gente fala popularmente a flora intestinal. Essa flora intestinal, ela é composta por bactérias, vírus, fungos, né? E essa microbiota, essa flora, quando ela está em desequilíbrio, né? Quando existem, às vezes, bactérias mais negativas e menos positivas, a gente começa a tornar esse intestino mais suscetível a doenças, né? Porque esses fragmentos dessas bactérias conseguem entrar pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal, né, e causam diversos transtornos e processos inflamatórios no nosso corpo, aonde a gente pode criar, né, pelo metabolismo das gorduras, né, placas nas nossas artérias, né, formando trombos e possíveis problemas futuros no nosso coração. A gente tem uma questão de conexão com o cérebro também, que é bem importante, né, então se cria um processo inflamatório que acaba sendo ruim para o nosso organismo. E qual é o papel dessas bactérias que estão aí na flora intestinal? Então, elas protegem a gente, né, de agentes externos, agentes agressores. Na verdade, o intestino é a primeira porta de entrada dos agentes externos. Então, tudo que a gente se alimenta, consome, vai por essa porta. Então, elas estão ali, né, protegendo a gente desses agentes agressores. Elas também criam, né, compostos que vão ajudar nessa defesa. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. E a alimentação também é fundamental para que a gente tenha um intestino saudável, né? Com certeza, né? Essas bactérias, elas vão se tornar positivas e elas vão estar equilibradas se eu tiver uma alimentação equilibrada. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais pela frente, mas alimentos de boa qualidade, água, né, controlar o estresse, dormir melhor, tudo isso ajuda nesse equilíbrio, né? Como é que a gente pode entender uma alimentação equilibrada? Então, a gente tem que ter sempre, né, como base da nossa alimentação, comida de verdade. A comida menos processada possível, menos industrializada possível, né? Aquela comida, né, que a gente faz em casa, com menos conservantes, aditivos, aromatizantes, né? Caprichar nas frutas,
ter pelo menos 3 tipos de frutas no nosso dia, né? A gente acaba não tendo isso, né? As saladas, os vegetais também, a gente precisa de 400 gramas de vegetais por dia, também é uma quantidade grande, de forma variada, né? Não só o alface e tomate que a gente está acostumado, então ter variedade, né? Tanto no almoço como no jantar, fibras, né? Eu falo muito da aveia, né? Que é muito saudável, né? Então, controlar, né, o açúcar, o excesso de gordura. Então, são dicas que a gente dá para a gente ter um maior equilíbrio ali na nossa flora intestinal. O nosso intestino, né, ele reage, ou ele nos avisa que nós estamos exagerando de alguma forma, saindo do habitual? Sim, ele avisa sim, né? Ele acaba... A gente tem alguns sinais que a gente sente, né? Por exemplo, né? Estufamento após comer, né? A barriga incha, né? Depois de comer, ou muitos gases. A gente tem que olhar as nossas fezes também, né? Nosso número 2 também, o aspecto delas. Então, a formação dessas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente está com as fezes muito ressequidas ou muito amolecidas, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para poder fazer o tratamento adequado para melhorar toda essa questão da nossa saúde. Quais são as doenças no intestino que mais preocupam? Então, a gente tem, né, agora é muito comum, né, a gente encontrar as pessoas com síndrome do intestino irritável, que acaba sendo, né, muito relacionada à ansiedade, né, à questão psicológica. A pessoa tem tanto problemas para fazer, né, para ir no banheiro, como ela vai demais, né, então ela intercala nesse sentido, até doenças, né, mais graves como câncer, né, então tá crescendo muito essa questão, né, relacionada ao intestino, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né. Regularmente visitar o médico é essencial. Sim, né, então fazer as avaliações, né, a área médica que mais olha essa parte do intestino é a gastroenterologia, né, então procure um gastroenterologista ou o seu médico, né, de confiança, que ele vai te direcionar nesse sentido também. Para a gente ter uma saúde intestinal bem equilibrada, né, quais os tipos de alimentos que a gente deve ingerir e que tipo de erros são mais comuns que a gente tem que se policiar e tentar evitar? Com certeza, Jorge. A gente tem aí, né, o consumo muito grande dos alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, esses a gente tem que reduzir ao máximo na nossa alimentação, né? Eu falo muito sobre os adoçantes também, que acaba sendo algo que a gente utiliza muito, né, de modo desenfreado, em quantidades exorbitantes. Tem muitos alimentos que a gente nem sabe que tem adoçante e acaba consumindo, então ficar de olho nesses alimentos, né, reduzir e controlar e investir nesses que eu já falei, né, nos vegetais, nas frutas, na comida de verdade, né, na comida mais caseira possível e não esquecer da água, é muito importante. O álcool atrapalha a saúde intestinal? Atrapalha. Aquele consumo que é moderado, social, né, vinculado, né, um estilo de vida saudável, ele vai ter pouco impacto, com certeza. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse discernimento. Mas o consumo excessivo, né, e contínuo, com certeza ele vai ter impacto. Assim como também o refrigerante, né, ele também é um líquido que não vai trazer nada de benefício, ele é extremamente industrializado, então, além disso, vai trazer muito açúcar ou muito adoçante, né, então vai realmente causar, né, esse desequilíbrio. As bactérias não gostam desse tipo de alimento, elas gostam realmente da nossa velha comida de verdade, né? Camila, por que é mais comum as mulheres reclamarem do que os homens em relação ao intestino? Sim, né, as mulheres elas têm um pouquinho mais de problemas de ir ao banheiro. Para muitas está muito relacionado com a questão hormonal, então tem bastante impacto, né? Então, dependendo do período do mês, pode ser que tenha algum problema, né, em relação a ir ao banheiro. Vai com menos frequência do que o homem, mas com medidas, né, de estilo de vida a gente consegue, né, melhorar isso, né. Eu falei da água, falei das fibras, o exercício físico também ajuda muito, né. Então a gente vai driblando, né, esses aspectos. A gente tem, né, na nutrição a gente utiliza também alguns suplementos alimentares, né, módulos de fibras, os probióticos, né, a gente tem também hoje vários estudos comprovando a eficácia deles, mas claro, tudo precisa passar por uma avaliação, a gente não pode sair usando assim, né, sem ter, digamos, um direcionamento para isso.
Além de uma alimentação equilibrada, bem feita, bem distribuída, o que mais pode auxiliar nos nossos hábitos diários a ter uma boa saúde do intestino? Então, eu falei um pouquinho do sono. O sono parece que não tem impacto, mas a gente, né, precisa cuidar muito bem dele, né, ter um sono reparador, uma noite tranquila, né, a gente fala muito sobre a higiene do sono, da importância. Outra questão que eu falo muito é sobre a mastigação, né, a gente hoje tá com pouco tempo para se alimentar, as pessoas, né, a gente quase não tem tempo para isso, mas a mastigação ela é extremamente importante, porque é na mastigação que eu tenho a primeira etapa da digestão. Lá no estômago, quando chega lá, vai ter, né, uma espécie de um liquidificador, mas sem a faquinha que eu falo. Então, a etapa da mastigação ela é fundamental. Se eu não tenho essa etapa, o alimento ele vai chegar, né, semi-inteiro, né, no intestino, e aí vai causar desequilíbrio, desconforto, má digestão. Então, também é uma atitude extremamente importante, além de controlar o estresse também, que é fundamental. Essa questão da mastigação vem lá do começo da gente, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande sobre educar os filhos pela mastigação, né? Como é que nós pais devemos fazer isso já desde o começo, sentar com as crianças, fazer as crianças entender que a alimentação é um período que tem que ser feito com calma, mastigar direitinho. Essa educação precisa vir do berço? Sim, com certeza, né? A alimentação das crianças, esses hábitos com as crianças é responsabilidade dos pais, né? Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. A gente precisa sentar com eles na mesa, né? Ter um momento. É difícil, as famílias não conseguem mais fazer isso com tanta frequência hoje, mas quando possível, né? Sentar com seus filhos, fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, chamar a atenção deles, né? Porque eles têm pressa para brincar, eles têm pressa para fazer as coisas, mas aos poucos também explicar, né? Dependendo da idade, a gente consegue explicar para eles a importância, os benefícios, né? Tá ali comendo, larga os talheres, né? É algo que vai fazer a diferença. Claro, não adianta a gente falar e não fazer. Então, para as crianças, o nosso exemplo vai ser o que vai determinar a atitude delas, com certeza. A atividade física regular também ajuda num bom funcionamento do intestino? Com certeza, né? Ajuda muito, né? A atividade física ela tem um impacto enorme. Exercícios na região abdominal também, né? Mas o exercício como um todo, ele também ajuda nessa questão. Porque o exercício também, além de ter o benefício, ele vai puxar a gente para um estilo de vida saudável. Então, se você faz exercício, você já vai tomar mais água, já vai querer cuidar da alimentação, já vai fazer melhores escolhas. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o exercício também é importante. A gente vê muita dificuldade das pessoas se habituarem a tomar água na medida certa, né? É muito comum isso. Como é que a gente pode fazer, né? Que tipo de exercício que a gente pode fazer para começar a introduzir a água no nosso dia a dia? E qual a importância dela, né? Não só para o intestino, mas de um modo geral para as pessoas. Sim, Jorge, consumo de água, assim como a mastigação, também está bem difícil. A gente acompanha os pacientes no consultório, é algo que não é a prioridade das pessoas, né? Porque se eu tomo mais água, eu vou mais ao banheiro e eu não tenho tempo de ir ao banheiro, né? Então, a gente escuta esse tipo de resposta. Mas a conta que a gente tem que fazer para ter um consumo de água adequado é 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 100 quilos, o seu consumo de água, a sua necessidade é de 3,5 litros a 4 litros. E, então, dividir esses 4 litros durante o seu dia. Eu costumo dar a dica de já começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar café da manhã, já tomar um copão de água para garantir aí meio litro, né? E aí, durante o dia, ir intercalando. Então, pela manhã distribuir, né, a quantidade ou em garrafinhas ou em copos, determinar metas, né? A gente também tem alguns aplicativos, às vezes, que podem nos ajudar, um despertador, né? De fato, o consumo de água, ele vai não só ajudar o intestino, mas vai ajudar o corpo como um todo, porque nós somos 70% de água no nosso corpo. Se a gente não tem água suficiente de fora,
o nosso sangue ele vai ficar mais viscoso e os nossos órgãos vão ter muito mais dificuldade para trabalhar. Então, a água ela é importante, né, para todos os nossos órgãos, para o funcionamento ideal deles, né? Por isso, vamos tomar água com mais frequência. Com certeza, né? por favor. Faz parte. Camila, muito obrigado pela tua participação e pelas orientações que você trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Sim, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, pessoal. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.